É isso aí, galera. A temporada de Natal acabou. Esse é o último vídeo que eu gravo nesse cenário meu aqui de Natal. Eu já estou pronto para desmontar ele, montar outros cenários aqui no estúdio, que inclusive é um vídeo que eu quero trazer para vocês, mostrando o meu novo espaço aqui, o novo estúdio que eu aluguei. E 2024 chegando e com ele vem os planejamentos. Se você trabalha com conteúdo audiovisual, seja foto ou vídeo, ou até mesmo se pretende começar a trabalhar, ou se ainda está iniciando, esse vídeo é para você. Aqui a gente vai falar, eu vou explicar para vocês como que seria a maneira ideal para você fazer o seu planejamento, como eu estou fazendo o meu planejamento, para que no ano de 2024, além de ser muito próspero para você nessa área de conteúdo visual, você se mantenha organizado e alinhado com todas as suas ideias. Então, vamos lá? Primeiramente, por que é tão importante a gente fazer o nosso planejamento do ano seguinte? Galera, eu sempre vou recomendar aqui para vocês que vocês façam o planejamento do trabalho de vocês trabalhando com esse conteúdo audiovisual, porque, primeiramente, como somos autônomos, vamos dizer assim, empresários, donos da nossa própria empresa, ou você pode até mesmo ser freelancer, não tem problema, mas com isso a gente carrega uma bagagem muito pesada, que é a da questão de você ter que ajustar toda a sua vida em volta desse planejamento. Porque o que vai acontecer se você não se planejar? Por você ser autônomo, você pode se perder nas contas, acabar precificando errado o seu trabalho, ou então até mesmo não tendo dinheiro para você fazer um upgrade dos seus equipamentos ou comprar equipamentos melhores. Então, o planejamento é muito importante para você conseguir alinhar a sua vida em relação ao seu trabalho. Então eu vou passar para vocês agora 10 passos para vocês alinharem esses planejamentos. Então vamos lá. Galera, e é muito importante que você veja esse passo a passo, esses 10 passos que eu vou passar até o final, porque faz de muito importante, um complementa o outro e vocês vão entender o quanto que isso é importante para a carreira de vocês. O primeiro deles é em relação ao faturamento e lucro da sua empresa, da sua empresa, né? Por que a gente fala dessa forma, faturamento e lucro? Porque faturamento é tudo aquilo que você ganha, porém ali está incluso ali todos os seus gastos também. Então, se uma vez que você recebe por um trabalho feito, você sabe que dentro daquela precificação, você às vezes tem que ter ali o seu deslocamento, o custo do seu equipamento que você está utilizando, se você faz casamentos, você tem que contratar um outro fotógrafo, enfim. Ali você tem despesas ou até mesmo se você tiver um CNPJ, você vai pagar impostos e com isso, tudo isso vai liquidando dentro do seu faturamento até você chegar no restante que é de fato o seu lucro. Então, nessa fase de faturamento e lucro, o que você deve fazer? Primeiramente, faça um cálculo das suas contas fixas, as contas que você possui na sua casa ou no seu estúdio ou até mesmo para o seu transporte, o seu trabalho. Então, de fato, todas as suas contas fixas devem ser colocadas ordenadamente ali, pode ser da maneira que você quiser, tá? Eu tô falando ordenadamente no sentido de que elas não devem faltar nenhuma conta fixa. Então, se você mora de aluguel, se você tem um financiamento, se você possui veículo próprio ou se você anda de Uber, você pode calcular a média do Uber ali, você deve colocar o combustível que você utiliza, se você tem algum tipo de seguro, convênio, contas de energia, água, internet, celular, tudo isso você deve colocar nesse custo de contas fixas. Depois que você fizer esse cálculo, você vai saber quanto que você gasta mensalmente apenas para você viver, né? Depois disso, você vai colocar ali um custo de equipamento. Isso vai depender de cada um. Se vocês quiserem, até posso depois trazer um vídeo sobre precificação do seu trabalho, mas ali de fato, nos seus custos, você deve colocar também o custo de desgaste do seu equipamento. Por que isso? Porque eventualmente você vai precisar trocar a sua câmera. Então a sua câmera não é infinita, ela pode vir a dar problema, ela pode chegar a ficar obsoleta, você pode utilizar ela e ela começar a ter alguns probleminhas. Pode, lógico que isso leva tempo, às vezes anos, e você nem repara em uma mudança na sua câmera, porém você deve colocar isso. Esse é o maior problema das pessoas que precificam na fotografia, por exemplo, um preço muito abaixo do que a gente costuma ver em mercado. Essas pessoas, naturalmente, elas vão
sair da fotografia com o tempo, porque elas não vão conseguir aí a cada vez mais se aprimorando dentro da fotografia. Então vão fazer com que seus equipamentos sejam obsoletos e descartados com o tempo. Uma vez que você calculou também junto o desgaste dos seus equipamentos ali, pode ser um valor que vai ser um cofrinho para você sempre poder atualizar os seus equipamentos. Como que você deve calcular isso? Varia de acordo com o equipamento que você utiliza. Pega a sua câmera, planeja de quanto em quanto tempo você quer fazer esse upgrade, faz uma divisão do custo dela, mais ou menos, e rateia ali entre os meses, como se você estivesse comprando a sua câmera agora parcelada, mas pagando parcelas mais suaves, um pouco menores. Então, esse cálculo você vai conseguir calcular o desgaste do seu equipamento. Feito isso, você vai ratear todos os custos que você tem ali mensal, junto com o custo fixo, o custo das despesas do seu equipamento, deslocamento, enfim, esse, de fato, é o valor mínimo que você tem que faturar aí na sua fotografia de forma mensal. Então pense, vamos colocar aqui um exemplo, que custe R$4.000 as suas contas fixas, junto com os desgastes do seu equipamento. Você tem que colocar aqui, então, o seu faturamento tem que ser pelo menos R$4.000 por mês. Dessa maneira, você aí vai calcular um lucro que você acredite que seja o ideal para você conseguir fazer as coisas que você faz de lazer todo mês, ou que você gosta de sair para comer fora, comprar presentes para você ou para alguém, ou até mesmo sustentar a sua família de outras maneiras. Então, se você tem filho, você gosta de comprar um brinquedo para ele, livros, enfim. Essa é a parte que você vai colocar ali de lucro para que você consiga de fato ganhar esse extra além do seu custo de vida. Então eu vou calcular aqui que o custo mensal para você fazer tudo isso seja aí R$6.000. Vamos planejar dessa forma. Agora a gente vai entrar na segunda fase que eu nomeei como precificação e reajuste. Por que reajuste? Porque se você já trabalha com conteúdo audiovisual, talvez aqui seja a sua oportunidade, principalmente porque a gente está fazendo aí essa troca de ano para reajustar os seus preços. Porque talvez agora você acabe descobrindo que você cobrou sempre mais barato do que deveria e de fato você não conseguiria com o tempo melhorar os seus equipamentos ou até mesmo trocá-los. Então, com isso agora, você vai precificar todo o seu trabalho, estudar o mercado. Como eu falei, se vocês quiserem um vídeo próprio de precificação, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou acabar entendendo e aí eu trago para vocês no futuro, beleza? Então, precifiquem o trabalho de vocês. A maneira que vocês acham melhor para precificar normalmente é estudando o mercado, ver o que seus concorrentes estão cobrando, principalmente aqueles que estão fazendo bons trabalhos na sua cidade, tá? Nada de pegar esses fotógrafos que cobram barato demais e acabam não tendo lucro nenhum. Então, cobre um preço justo, que você sabe, valorize o seu próprio trabalho. Então, calcule essa média, calcule dentro dos seus pacotes, se você trabalha com casamentos, gestantes, infantil, ensaios corporativos, enfim, faça esse estudo de mercado da sua cidade e veja os preços médios que você pode cobrar. Se você estiver iniciando, é lógico que o interessante é que você cobre um pouco menos para justamente você ir adquirindo experiência e se sentindo cada vez mais confortável e confiante para fazer o seu trabalho e aí sim ir subindo o seu preço. E aí justamente para quem é iniciante também, o que eu recomendo é que agora a gente entre na terceira fase, que é os portfólios. Os portfólios, galera, se você é iniciante ou até mesmo se você já trabalha há algum tempo, mas está sentindo que o seu trabalho está caindo rendimento ou você não anda nem mesmo fechando muitos trabalhos, o interessante é que nesse momento você já planeje no seu ano seguinte os portfólios que você tem interesse de fechar. Talvez você pode até já definir a quantidade de portfólios que você quer fazer, ou até mesmo se você já fecha muitos trabalhos, mas não lota a sua agenda, se você quiser fazer portfólios para sempre estar se preparando para trabalhos diferentes, você também pode estar fazendo, nem que seja um portfólio só no mês. Agora, se você tiver de fato já fechando a quantidade que você deseja de ensaios, não precisa se preocupar com o portfólio, de fato seus clientes já vão estar mostrando o seu trabalho. O quarto planejamento que você deve fazer é na questão de atendimento e orçamento. Aqui é uma das etapas mais importantes. Por quê? Galera, um dos fatores principais que eu já reparei na minha carreira como fotógrafo, que é a questão do atendimento. Tem muitos fotógrafos ou que são estrelinhas demais, que não descem de um pedestal para atender um cliente, se sentem super valorizados, ou então tem aqueles clientes que são secos demais, dão respostas automáticas, respostas mecânicas.
Trate de melhorar o seu atendimento se você julgar que necessite. Então, faça um estudo dos atendimentos que você fez nesse ano de 2023. Tente visualizar ali orçamentos que você não fechou e orçamentos que você fechou, se teve alguma diferença de fato entre eles. É lógico que eu estaria generalizando em dizer que é só o atendimento que muda os seus fechamentos ou não, mas pode sim ser que faltou alguma coisa, às vezes faltou você ser mais simpático ou faltou você dar mais atenção para o seu cliente, talvez você foi aquela pessoa que demorou para responder, respondia a cada 2 horas que o cliente mandava alguma pergunta, ou então faltou você fazer um follow-up, ir atrás do seu cliente, ver dos problemas dele, que às vezes ele queria uma forma de pagamento um pouco melhor. Então, faça esse estudo de como foi o seu atendimento de 2023 e faça um planejamento do que falta para você melhorar em 2024. E sobre a parte de orçamentos, também aqui junto já se planeje de como você vai apresentar os seus orçamentos. Se você acredita que possa melhorar essa etapa, se você precisa passar um PDF, se você prefere mandar áudio, ligar para o seu cliente, ou então criar um site já com todos os seus orçamentos ali implantados. Se você deve deixar público ali no seu Instagram, não tem problema, galera. Muita gente tem aí essa ressalva de deixar o seu orçamento público. Ah, outros fotógrafos vão ver. Galera, se outro fotógrafo quiser descobrir o seu preço, ele vai chamar um parente para orçar com você. Então, eu particularmente não tenho problema em deixar as outras pessoas saberem do meu orçamento, não tenho problema nenhum com isso, porque afinal, o meu cliente precisa saber do meu orçamento, enquanto mais fácil ele chegar nessa fase, mais fácil vai ser o meu atendimento. Se ele já me procurar sabendo do meu preço, é sinal de que ele realmente está interessado em fechar, né? Ali só vai querer saber sobre a questão de como funciona. Então, vai de cada um. Eu, particularmente, não tenho medo de mostrar quanto que eu cobro. Alguns fotógrafos ainda têm, mas vai de cada um, tá bom? E aqui você deve planejar como que você vai apresentar esse orçamento. Tente manter um preço padronizado. Tem muitas pessoas que chegam aos seus clientes e vê conforme a cara, a aparência do cliente faz um preço diferente. Tente criar um portfólio fixo para você apresentar em cada um dos seus trabalhos. E aí, dentro da precificação que eu falei, você vai incluir todos esses orçamentos aí que você acha que é o ideal para o seu trabalho. O quinto passo é a agenda. Tenha uma agenda, seja no seu celular, se você se sente à vontade em trabalhar com uma agenda digital, seja uma agenda fixa. Tenha uma agenda. Isso é muito importante porque no momento que o cliente chegar para você, você já saber se você tem algum trabalho fechado, em horários específicos. E também dentro da agenda, galera, aqui você vai complementar aquela fase de precificação, né, que foi ali a segunda fase, porque aqui você, além de tudo, vai definir quantos ensaios você vai precisar fazer por mês, quantos trabalhos, ensaios, enfim, você vai precisar fazer por mês para você poder, de fato, faturar aquilo que você calculou que você precisa faturar para pagar as suas contas e obter lucro. Então, eu esperei chegar nesse passo para eu poder fazer esse cálculo. Então, por exemplo, aqui eu vou calcular também o custo médio dos meus trabalhos. Um exemplo, se eu fotografo gestantes, infantil, casamentos, corporativos, vamos supor que eu seja um fotógrafo que fotografe todos esses nichos. Eu vou fazer um cálculo médio de tudo aquilo que eu vendo, porque às vezes eu cobro mais barato por um ensaio comum e cobro um pouco mais caro para casamentos, para gestantes, às vezes para newborn. Então eu faço um cálculo médio, pode até utilizar quantos trabalhos você já fez no ano de 2023. Se você estiver começando, tente entender qual vai ser o trabalho que você quer fechar mais, que tipo de trabalho você vai atacar mais, faz esse cálculo. Então eu vou calcular uma média aqui, não utilize os meus parâmetros, eu estou só tentando ilustrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu preciso, como eu já falei anteriormente, faturar R$6.000 por mês para que eu tenha, às vezes, R$2.000 de lucro mensal, que para mim, às vezes, já é o suficiente. Então, para eu faturar esses R$6.000 mensais, vamos calcular aí que o custo médio dos meus trabalhos seja de R$600 por trabalho, onde eu tenha trabalhos que eu feche por 400 ou tenha trabalhos que eu feche por 800, R$1.000, e fazendo esse cálculo eu cheguei numa média de R$600 no meu trabalho. Então, com isso, nessa média, eu vou saber que eu preciso fazer ali mais ou menos 10 trabalhos por mês para que eu fature os R$6.000. É lógico que se você fechar mais trabalhos que paguem melhor, por exemplo, R$800, acaba que eu vou precisar fazer menos ensaios, então às vezes 8 ensaios
por mês. Então essa é a média que eu preciso calcular. E por que que isso é tão importante? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Continua aí, inclusive se você não é inscrito no canal, já aproveita esse momento, clica aí embaixo em se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? O sexto passo, gente, é montar um cronograma e isso vai se encaixar junto com a etapa passada da agenda. Por quê? O cronograma é justamente para caso você faça trabalhos em estúdio ou trabalhos de especiais. Então, por exemplo, se você fotografa em estúdio e faz especial de Natal, especial de Páscoa, Dia das Mães, tente já colocar na sua agenda quando que vai começar o cronograma para você se preparar para você fazer esses especiais. Então, pense o seguinte, se você vai trabalhar com Páscoa, Dia das Mães, que são especiais que atrai bastante cliente, se planeje um mês antes da data que você vai lançar para você aproveitar, para você fazer essa antecipação no seu cliente, para você programar os seus pacotes, para você montar o seu cenário e assim quando você chegar ali nesse especial você já vai estar com tudo pronto. Para o Natal eu recomendo pelo menos 2 meses antes de quando você pretender fazer para você conseguir se planejar e comprar tudo que você precisa. O sétimo passo é o marketing. Planeje como que você pretende alcançar os seus clientes. Você trabalha com tráfego, você trabalha com recomendação, você gosta de passar na rádio, aparecer em locais específicos para se apresentar para os seus clientes. Enfim, planeje qual vai ser o método que você vai atrair mais clientes. Eu já vi inclusive aqui, olha uma ideia aí, eu já vi inclusive pessoas que fizeram cartões de visita e deixaram em maternidade para mostrar que são fotógrafos de gestante, por exemplo, ou infantil. Então é uma sacada, se você gosta mais do digital, planeja publicar mais na sua rede social, no Instagram, que seja no Facebook, ou se você planeja impulsionar as suas publicações, contratar um gestor de tráfego, enfim. Tudo isso planeja agora, o que você quer fazer no ano de 2024 para atrair mais clientes. Se você pretende buscar aí influenciadores na sua cidade, fotografar para que ele te ajude a atrair mais público, faça isso nessa fase de planejamento. O oitavo passo, galera, são estudos. Gente, pense o seguinte, a fotografia está sempre se modernizando e não são apenas os equipamentos. A gente vê programas de edição que estão cada vez mais aprimorados, inteligência artificial surgindo com tudo aí. Então isso exige que a gente, como um profissional, se capacite sempre. A fotografia é um método de trabalho que a gente deve estar sempre se aprimorando. E se a gente não se aprimorar, os nossos concorrentes vão. Então, se uma vez que você quiser se manter sempre bem na fotografia, alcançar sempre os melhores resultados, manter a sua agenda sempre cheia, você sempre deve estudar. Essa é uma fase importantíssima. Então planeje como que você quer estudar fotografia e nunca deixe essa etapa faltar. Isso é muito importante. Se você julga que você quer comprar um curso específico sobre algum ensinamento esse ano, se você planeja estudar pelo YouTube ou fazer algum workshop, sempre planeje se estudar, nem que seja pegando um livro, galera, para você se capacitar mais. Então você sente que o seu atendimento não está legal, tente ler livros que vai te ajudar com o seu atendimento no seu cliente. Se você quer melhorar a sua edição, por exemplo, da sua foto, faça cursos, mas sempre planeje muito bem essa fase de estudos, porque ela é muito importante, tá, galera? Até mesmo do que saber fotografar é sempre se aprimorar para que você tenha um resultado cada vez melhor. A nona fase, essa é a fase que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre essa questão de média de ensaios para você agendar ali mensal. E essa nona fase é a fase da saúde. Gente, você tem que se preocupar com a sua saúde, porque, querendo ou não, esse ato de você trabalhar de forma com que você não tenha um salário fixo, que você tem que correr atrás do seu salário, te preocupa um pouco, bagunça a sua cabeça, deixa você preocupado com saber se mês que vem você vai faturar o tanto que precisa. E, gente, para você conseguir alcançar isso, a sua saúde, principalmente mental, emocional, tem que estar em dia. E para isso, você deve acreditar no processo. Então, uma vez que eu falo para vocês, agende uma média de ensaios para você faturar quanto que você quer faturar. Igual eu calculei que uma média de ensaios, dado ao meu custo mensal ali de faturamento, seria 10 ensaios por mês. Então, eu vou criar uma rotina para que eu consiga fechar 10 ensaios por mês. Ah, se aparecer mais do que isso,
Tudo bem, pode fechar, galera, não tem problema. Dinheiro quanto mais melhor, não é mesmo? Porém, você deve estar cuidando da sua saúde. Coma alimentos saudáveis, pratique exercícios, durma bem, isso é muito importante. Eu vejo muitos fotógrafos virando aí às madrugadas editando, então justamente acontece por isso. Porque o fotógrafo não se planeja, acaba fechando muitos ensaios, às vezes ensaios muito baratos, porque pensa que quanto mais ensaios, mais baratos, melhor. Galera, é melhor você ter um custo um pouco mais alto, mas fechar menos ensaio do que o contrário. Porque você vai dormir bem, você vai descansar, isso vai te manter antenado em relação à sua criatividade, isso vai te deixar mais disposto para você atender bem, ser mais carismático com o seu cliente. E aí, além de tudo, você consegue manter a sua agenda de frequência e com isso também, galera, aqui vai um gatilho. Você vai conseguir manter ali uma agenda de escassez. Então eu já vi muitos fotógrafos, você também deve conhecer algum fotógrafo que vive de agenda lotada e você se pergunta como que ele consegue fazer isso. E às vezes tem clientes com 2, 3 meses de espera com esse fotógrafo aí. É justamente por isso, porque ele mantém uma agenda padronizada, ele não vive fechando todos os ensaios que ele encontrar, virando noite editando, enfim. E com isso você vai ter tempo para aproveitar a sua vida, cuidar da sua família. Então é muito importante que você se planeje dentro desse cronograma e mantenha ali confiante que você é um profissional que vai conseguir sempre fechar a quantidade que você colocou ali, então isso vai acabar te ajudando. Então esse gatilho, principalmente de manter essa escassez, vai te tornar um fotógrafo mais requisitado. E o 10º passo, galera, dentro de todos esses planejamentos, é como que você vai manter a disciplina e a constância de todo esse planejamento. Foi um passo a passo bem longo, um planejamento bem longo, mas entendam que isso é muito importante para que você consiga, de fato, manter um certo conforto dentro da sua profissão, se sentir tranquilo em relação ao seu trabalho, seja um fotógrafo profissional e, de fato, acima de tudo, consiga viver bem. Você sempre pode estar aprimorando o seu trabalho. É lógico que esse passo a passo não é definitivo, esse planejamento, você não tem que seguir ele ao longo do ano sem aprimorar ele. Se você notar brechas, você pode ir aprimorando. Se você julgar que você está fechando muitos trabalhos, você pode, às vezes, reajustar os seus preços para que você cobre um valor maior e fature cada vez mais. Então, é muito importante que se você seguir esse planejamento, eu tenho certeza que você vai obter o seu sucesso na sua carreira em 2024. Eu já estou fazendo o meu planejamento em relação a isso, já estou definindo todos esses passos e eu julguei importante trazer ele aqui para que vocês também alcancem esse mesmo mérito. A nossa classe por muitas vezes é afastada, mas entenda que cada um tem o seu espaço, a gente consegue alcançar o nosso espaço junto. Não se preocupem com fotógrafos ou filmmakers, aí, videomakers, que vêm aí para atrapalhar a sua profissão cobrando barato ou fazendo serviço mal feito, sujando a imagem da profissão, porque eles são temporários, tá, galera? Então não se preocupe em relação a isso. Se você cobra barato demais e sabe disso, tá na hora de você reajustar os seus preços para você se manter no mercado. Do contrário, ele vai te engolir, você vai acabar perdendo espaço ao longo do tempo. Galera, eu espero de verdade que esse conteúdo ajude vocês. É o que eu espero aqui com esse canal, é cada vez ajudar mais pessoas aí nesse ramo que é tão complicado, mas qualquer dúvida que tenha ficado, deixa um comentário aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu estou pronto para ajudar vocês, beleza? Se esse conteúdo foi útil para vocês, o que eu peço em troca é que deixem um like, compartilhem esse vídeo com algum amigo de vocês, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu publico vídeo novo aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até lá, valeu, tchau, tchau!